Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Meu nome é Felipe Dabu e hoje nós vamos ter mais um bate-papo de position aqui. Mas antes de mais nada, já deixem o like de vocês aqui embaixo, aproveitem para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. Esse é um pedido meu aí para vocês, peço com muito carinho. Lembrando também, pessoal, que as análises revisadas nesse vídeo não representam nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Isso aqui não é um call, eu não sou analista de valores imobiliários e este vídeo possui caráter educacional apenas. Agora que estão todos avisados, eu estarei deixando as minhas redes sociais e o meu e-mail aqui na tela. Caso haja alguma dúvida por parte de vocês sobre o conteúdo abordado aqui, não deixe de vir conversar comigo, tá? Eu respondo todo mundo, eu posso demorar um pouquinho para responder um ou outro, mas eu respondo. É um compromisso que eu tenho com vocês. Recados dados, agora a gente pode começar. Deixa eu fechar só essa tela aqui. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o índice Bovespa e tentar passar para vocês o panorama geral do nosso mercado, traçar as expectativas para as próximas semanas e aí a gente já vai começar a analisar os ativos da lista individualmente. Por último, no final do vídeo eu vou tirar um tempinho para analisar os ativos solicitados pelos amigos e aproveitar também para tirar as dúvidas de vocês que foram surgindo ao longo da semana, ok? E Bovespa, uau, né? Porra! Quando a gente vê o tamanho da barra que o mercado construiu essa semana, a gente até se assusta, né? E isso é aceitável, tá, pessoal? Isso é aceitável. Essa semana a gente teve uma forte pressão de venda no nosso mercado. Até eu me assustei com os movimentos de alguns ativos, eu admito, eu confesso para vocês. O que aconteceu no meu entendimento foi um fenômeno chamado sell-off. Vou até colocar aqui para vocês, ó, sell-off, tá? Cadê aqui, ó, fonte para ficar um pouquinho maior. Sell-off. Sell-off é uma gíria de Wall Street que é utilizada para descrever esses movimentos do mercado exagerados e algumas vezes irracionais. Todo mundo vai dizer para vocês que esse movimento foi por causa do coronavírus, né? Os portais de notícia por aí, especialmente ligados ao mercado, eles adoram atribuir motivos para qualquer queda. O que eu acredito é que esse coronavírus foi, na realidade, uma desculpa que o mercado utilizou para corrigir. Mas ele ia, de certa forma, ter que corrigir independentemente do coronavírus, ou seja lá o que fosse. Todos os mercados do mundo, tá, pessoal? Seja lá nos Estados Unidos, na Europa ou na China, estavam muito esticados, já apresentavam ganhos expressivos, né? Esse final de ano e começo de 2020, os mercados só subiram, e subiram muito. A gente não tinha um movimento corretivo fazia tempo. E o que acontece? A maioria dos players já estavam com um lucro gigantesco nos papéis e ao menor sinal de alguma notícia que pudesse impactar negativamente no mercado, eles venderam. Eles não quiseram nem saber. Só que todo mundo vendeu ao mesmo tempo e vendeu pesado. Daí acontece isso aí que vocês estão vendo. Essa barra enorme aqui. Aqui no Brasil ainda foi pior, tá, pessoal? Porque esse movimento começou na segunda-feira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o mercado americano. Vou colocar aqui o Dow Jones no gráfico diário. Ó, esse aqui é o Dow Jones no gráfico diário. Reparem como as correções iniciaram já no começo da semana aqui. E elas foram se intensificando na terça, na quarta-feira. E por conta do carnaval, nosso mercado só foi abrir na quarta às 13 horas. Olha aqui, ó. Só quarta-feira que o nosso mercado abriu. Ou seja, o ajuste já aconteceu de cara na abertura. Um monte de papel abriu com gap, pulando stop. Eu até fiz um vídeo sobre isso aqui, se não me engano, foi o último vídeo que eu publiquei. As corretoras pararam de funcionar. E, cara, foi um verdadeiro caos. Felipe,
como é que a gente fica agora? Bom, nada mudou, tá, pessoal? Deixa eu voltar para o gráfico semanal aqui. Nada mudou. Por enquanto, a tendência primária do nosso mercado continua sendo de alta. A gente ainda observa topos e fundos ascendentes. E apesar da correção ter vindo mais abaixo do que eu esperava, quem acompanha os vídeos de position aqui sabe que eu estava esperando o mercado vir testar essa zona de 108, 109 mil pontos, que coincidia com o último topo anterior rompido, a LTA, que agora foi perdida, e a média de 34 períodos, também perdida. Pessoal, só uma observação aqui. Esse negócio de LTA é bem subjetivo. Me perguntaram, Felipe, a LTA foi perdida, quer dizer que agora a gente tem tendência de baixa? Cara, não necessariamente. Repare uma coisa. A LTA aqui, ó, que guiava o mercado durante 2016 e 2017, também foi perdida em 2018. E daí? O mercado ficou baixista? Não, né? Isso depende muito, tá, pessoal? Tentem basear as decisões de compra ou venda do sistema de vocês em coisas um pouco mais objetivas, como, por exemplo, médias móveis. Elas são um pouco mais objetivas, porque ou uma média está apontada para cima ou ela está apontada para baixo. Uma LTA ela pode ser desenhada da maneira que o operador quiser para tentar iludir ele, entre aspas, né? Porque ele vai colocar ali o desenho tentando capturar o máximo de pontos que passem por aquela região. Eu só gosto de utilizar a LTA como outro ponto para dar um pouco mais de embasamento na minha hipótese. Mas eu jamais tomaria uma decisão de compra ou venda baseado somente na LTA. Tá? Voltando aqui, pessoal, com o mercado desse jeito, não tinha como esse patamar ser respeitado. A realização foi maior, né? Ele veio testar aqui os 100 mil pontos. Patamar lá de setembro do ano passado. Ó, só para vocês terem uma ideia, a última vez que esse patamar foi testado foi lá em setembro. Na minha opinião, a gente pode ter retestes desta região aqui. Mas dificilmente o mercado vai muito além disso. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Existem dois fatores de inflexão muito importantes aqui. A média de 80 períodos semanal, que é importante, mas não é tão importante assim. E a mais importante de todas, que é isso que segurou o nosso mercado da última vez que ele fez uma correção mais forte como essa, que é... Deixa eu só zerar isso aqui, tá, pessoal? A média de 21 períodos no gráfico mensal. E aí, meus amigos, quando a gente fala de gráfico mensal, a gente está falando de investidor pesado, do cara grande e com visão de longo prazo, que baseia as decisões por lá. Fora que a região dos 100 mil pontos também representa um marco psicológico. A ruptura desse patamar foi muito aguardada por todo mundo. Então reparem aqui, ó. Essa região dos 100 mil pontos, o mercado precisou testar ela 5 meses para daí ela ser rompida. E agora ela está sendo retestada aqui. Mas muito dificilmente o mercado passa disso aqui, até porque tem essa média aqui. Pode ser que ele venha um pouco mais para baixo, aqui 97 mil pontos, mas dificilmente isso aqui não vai segurar o mercado. Então, muito além disso, começa a ficar preocupante, ok? Mas, caso o mercado venha a perder aí os 100 mil pontos, ainda tem outra região de suporte, só para vocês ficarem atentos aí e localizados, que é esse 89 mil pontos aqui. Tá? 90 mil pontos, 89 mil pontos.
Para as próximas semanas, Felipe, qual é a expectativa? Bom, contando que o mercado está fortemente sobrevendido, se a gente olha o IFR 14 aqui, ele está patinando na região inferior, né? Então o mercado, a pressão de venda realmente essa semana foi muito forte. E contando também que hoje, deixa eu mudar o gráfico diário, hoje a gente teve um preço de fechamento de reversão aqui no gráfico diário, o mercado chegou a cair 3% e aí recuperou tudo e fechou em alta na máxima do dia. Os compradores nos mostraram que essa é uma zona que eles defendem, no caso dos 100 mil pontos. Tá, mas então bora sair comprando tudo então? Não, peraí. Não é bem assim. Mesmo que o mercado no curto prazo sinalize alta, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para poder comprar os ativos com foco em position. Um swing trade até vai, tá? Mas esse não é o foco do vídeo. Isso porque o mercado perdeu zonas muito importantes, tanto no semanal quanto no diário. Esse aqui é o diário. A começar pelo último topo rompido em 108 mil pontos. Se o preço vier testar isso aqui, ficou melhor aí para ver. Se o preço vier testar isso aqui novamente, pode ser que os vendedores abram posição novamente. Então, o mesmo vale com as médias móveis de 34 e 9 períodos aqui. Elas vão atuar como resistências importantes a partir de agora. A gente tem que ficar de olho. Então, pode ser que o mercado fique lateral ainda por um tempo. E isso que me deixa com uma expectativa de que ele venha fazer um reteste dessa região de 100 mil pontos. Consolidando, ganhando mais força para novamente, aí a gente teria um pivô de alta, que faria com que o mercado negociasse acima da região das médias e as médias novamente ficassem apontadas para cima. Tá, pessoal? Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que ele suba direto. Então, assim como ele caiu bastante aqui, deixa eu só zerar os estudos novamente. Assim como ele caiu bastante aqui, ele recuperar o valor em poucas semanas. Essa é uma hipótese improvável, visto que normalmente o mercado não funciona assim. Isso é muito raro. A gente precisaria de uma notícia muito positiva para produzir uma barra grande o suficiente, né? Ou então várias barras em um curto espaço de tempo que anulassem essa daqui. Normalmente o mercado sobe de escada e desce de elevador, tá? Infelizmente é assim na maioria das vezes. Então, recapitulando. Recapitulando, meus amigos. Por enquanto, esse não é o melhor momento para pensar em comprar os ativos com segurança. A gente precisa primeiro de uma sinalização de que pelo menos a ressaca acabou. Isso não significa que não haja nenhuma oportunidade por perto. Eu vou mostrar aqui para vocês, e eu sempre insisto com vocês que é importante a gente operar papéis, né, ativos, enfim, fortes. E foram justamente eles que ficaram até que interessantes agora para a compra, pois eles foram os únicos que não perderam os principais suportes em meio a todo esse caos aí. Agora, a maioria dos trades que tinham sido ativados na semana passada foram estopados, tá, pessoal? Faz parte, isso não tem jeito. Vamos começar então. Vou abrir a planilha aqui. Pessoal, estava até me esquecendo. Essa foi uma planilha que eu fiz contabilizando aqui todas as correções do mercado desde o início da tendência de alta, que a gente vem trabalhando desde 2016. Reparem como movimentos como esse que a gente teve agora, do coronavírus aqui, eles não são comuns. O movimento mais parecido foi a greve dos caminhoneiros e também aquele escândalo lá envolvendo a inflação dos Estados Unidos e o Federal Reserve. Na normalidade, o nosso índice se comporta da seguinte maneira, ó. Ele cai 12%, 6%, 13%, 10%, 12%, 9%.
9, 8, 11, 10, não 21, não 16. Então isso aqui foi um fenômeno à parte, tá? Só mostrando para vocês que isso aqui não é normal. Planilha. Planilha. Vamos começar então, pessoal. Planilha essa que vocês podem baixar clicando no link que vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link aqui. Setor de energia elétrica. Começando por Alupar. Pessoal, só lembrando, não se assustem, muitos dos papéis caíram muito e os stops foram pulados ou, enfim, acionados. Alupar foi um papel que segurou até, tá? Segurou bem, inclusive. Segurou muito bem. O setor elétrico, isso é um ponto que eu acho importante destacar aqui para vocês. Ele é tão cobiçado por investidores aí, buy and hold, porque a volatilidade dele não é tão grande. Vocês podem ver que em crises, em momentos de muita tensão, eles são os papéis menos afetados, entre aspas, né? No intradiário eles não vão ter uma volatilidade tão grande assim. De qualquer forma, a Alupar perdeu a 9, stopou o trade, né? Tinha um trade que tinha sido acionado semana passada. O stop estava aqui. Ele abriu, reparem, embaixo do stop, ou seja, o stop foi pulado. O stop desse trade foi pulado. Agora, a 9 ainda está apontada para baixo, não é a melhor das operações, mas daria sim semana que vem para tentar uma compra na superação dessa máxima. Tá? Não é um trade muito interessante. Copel. Copel também, ó. Copel ainda segurou praticamente em cima da 9, né? Fechou abaixo da 9 aqui, mas olhem como ele está penando para perder a 9. Essa é a diferença de um papel forte para um papel fraco, né, pessoal? Quem tem Copel em carteira com certeza não sentiu tanto aí esse movimento de baixa, até porque o papel recuou só 6,70 ao longo de toda a semana. O stop não foi pulado, tá? Esse aqui, o stop foi acionado inclusive acho que na quinta-feira. O stop estava aqui, ó, tá vendo? O stop para quem entrou na superação desta máxima. Tinha um trade armado aqui nessa inside bar que não foi ativado. Agora, tem trade. Bom, se você quiser comprar a superação dessa máxima, pode até em frente. Agora, eu acho que é muito provável, eu já comentei isso em alguns vídeos aqui com vocês, que Copel faça uma consolidação, assim como ela fez aqui, assim como ela fez anteriormente aqui neste ponto. Então é um papel que gosta de fazer consolidações depois de subir bastante. Eu adoro essa empresa, cara. Eu tenho essa empresa em carteira para longo prazo, ela é aqui do Paraná. Olha os fundamentos de Copel. Se a gente olhar aqui, olha o ativo da empresa, só sobe. Olha a dívida líquida de Copel, ela sobe também, mas ela está alinhada com a estratégia da empresa. O patrimônio cresce. E se a gente olha os demonstrativos de resultado, a receita líquida cresce e o lucro líquido também. A empresa tem um bom histórico, né, de lucro líquido aí. Eu gosto muito de Copel. Uma estratégia que eu utilizo em Copel, só para vocês terem uma ideia, e que eu já venho falando aqui para vocês faz tempo, praticamente em todo vídeo de position que eu falo, é a realização parcial mantendo o lucro que você teve na operação na forma de ações para o longo prazo. Acaba virando um investimento. Você faz o trade e o teu resultado positivo acaba virando um investimento para o longo prazo. Essa é uma excelente forma de fazer trade e acumular patrimônio ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma ideia, ó. Esse trade que foi feito aqui, ó, em que a gente tinha o alvo como toda essa amplitude alternada para cima, lá em R$65. Imagine o cara que entrou no rompimento aqui dos 52,85. Deixa eu pegar a calculadora para fazer a hipótese aqui com vocês, ó. O cara tem R$50 mil, tá? Ele entrou aqui em 52,85. Então, provavelmente, o preço médio dele deve ter sido alguma coisa
por volta dos R$ 92,90 aqui, e deu para ele comprar 900 ações. Essas 900 ações, quando elas batem no alvo lá em cima, em 65,75, deixa eu só fazer uma conta antes disso aqui. Esse aqui foi o caixa que a gente desembolsou para entrar na operação. A partir do momento que essas 900 ações batem no alvo e a gente é chamado para realizar a nossa posição, a gente já está com um lucro de R$ 11.600. Este lucro líquido, por que não deixar ele na forma de ações? Ou seja, ao invés de vender as 900 ações, você só vai vender, quer ver uma coisa? Você só vai vender 800. Vai deixar 100 lá na forma de um investimento para o longo prazo. A empresa é boa, a tendência de alta é muito forte. A gente já viu isso, o mercado já provou isso para a gente diversas vezes. Você sai com lucro e ainda deixa o investimento lá. Olha que estratégia interessante. Isso aqui para o longo prazo. Quem fez isso em Copel ao longo dos anos não se arrependeu, tá? De forma alguma. Hoje a empresa vale por volta de R$70, né? Já chegou a valer o quê? Centavos essa empresa. Enfim, continuando aqui, não tem compra em Copel, dá para tentar uma compra, mas eu não faria nada por enquanto, justamente pelo fato do papel poder armar uma consolidação. Transmissão Paulista. Bom, Transmissão Paulista está dentro daquele triângulo gigante, né, que a gente já vem conversando aqui já faz algum tempo. Olha o triângulo aqui. O papel insiste em ficar aqui dentro. Isso aqui é uma consolidação, eu não vejo isso aqui como reversão, até porque a empresa também é muito boa. Transmissão Paulista, só para vocês terem uma ideia, ela está atrativa para os investidores, o PEV dela está muito baixo. E ela também tem números excepcionais, né? Ativo crescente, dívida líquida crescente, alinhada com patrimônio e com receita e lucro líquido. Além disso, é uma excelente pagadora de dividendos. Olha aqui, ela paga 7% de dividendos ao ano, pelo menos pagou ano passado. Tem um ROI e um ROIC muito grandes, alinhados aqui com o VPA. Então é uma excelente empresa. Eu não acho que esse padrão aqui seja um padrão de reversão, tá? Até porque essa semana ela praticamente não sentiu, né, essa crise aí no mercado. Caiu 1,80, tá? Deixou um martelão aqui. Eu só compraria a Transmissão Paulista se a gente tivesse uma clara sinalização de rompimento desse triângulo, uma barra que a gente chama de barra de ignição ou barra elefante, que é uma barra bem grande, assim como essa aqui, ó. Aqui tem um exemplo de barra de ignição, ó. Isso aqui é uma barra de ignição, isso aqui é uma barra de ignição. Uma barra grande, com amplitude grande, volume alto, perdão, que sinalize pra gente que os compradores estão querendo que o preço vá para cima. Que mais nós temos aqui? Transmissão Paulista, então, por enquanto não tem nada. Eneve. Eneve também, assim como Transmissão Paulista, fez que ia perder, né, essa consolidação em que ela se encontra agora e não perdeu. Só que o mesmo que eu falei para a Copel vale para a Eneve também. Será que vale a pena, pessoal, comprar a Eneve com o mercado desse jeito? Será que vale a pena? Reparem, a Eneve só faz consolidações depois de movimentos muito grandes de alta. Consolidações que em média duram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas semanas a gente já está trabalhando dentro dessa consolidação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser que mais 2 ou 3 semanas a gente tenha aqui o rompimento dessa consolidação. Para mim, o melhor ponto de compra é aqui, tá? Na superação de 47,75. Eu colocaria meu stop na barra que tivesse rompido essa consolidação, dependendo do tamanho dela. Mas eu não entraria na superação dessa máxima aqui. Essa é uma excelente empresa também, tá? A formação gráfica em que ela se encontra agora, eu sempre falo isso nos vídeos de position aqui,
É uma das mais bonitas da nossa bolsa hoje. Só que é um fundo arredondado ou fundo em U. Eu ainda tenho um desconto de cerca de 94% até o topo histórico. É uma tendência de alta muito poderosa, né? Olha o volume que está entrando aqui. Olha, esse aqui é o clássico fundo em U. Clássico. Quando eu for escrever meu livro, eu vou utilizar esse papel como exemplo para fundo em U, porque é excepcional, tá? Excepcional. Para quem gosta de acumular, dá para entrar até no rompimento aqui, mas tenha paciência, porque pode ser que ela consolide por várias e várias semanas. O melhor trade mesmo é aqui em cima. Equatorial. Equatorial. Bom, Equatorial eu consegui comprar um pouquinho, né? Porque essa empresa eu tenho na minha carteira para o longo prazo, minha carteira de investimento, de buy and hold. Gosto muito dela. Eu consegui comprar ela um pouco aqui no meio. Acabou fechando a semana também, igual as outras aí, né? Olha que papel forte. Com toda essa queda, ele cai 6,41, mas ele não perde a MM9. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Papéis que não perdem a MM9 são papéis direcionais. São papéis muito fortes, são papéis que a gente tem que ter em nossa carteira. No caso Eneve, tem compra aqui? Tem. Essa sim, como a MM9 ainda está apontada para cima no semanal, tem uma compra em 25,30. O stop é bem caro. Não, não é caro não. Perdão. Erro meu, achei que o stop ia ser mais caro. 9% tá para lá de bom. Stop caro para mim é acima de 12. Até 15 ali eu penso em correr, mas mais do que isso fica complicado. Equatorial então tem uma compra. O alvo dela, por enquanto, vamos trabalhar com a ideia de que ele vai voltar para cá, ó. E daqui para cá a gente tem o alvo de 5%. Então, na verdade, não valeria a pena entrar nesse trade. A não ser que a gente projetasse o nosso típico alvo de 2 vezes o risco para cima. Agora, com o mercado desse jeito, eu não sei se ela vai até lá, tá? Não sei se ela vai até R$30. O papel tá forte e tudo mais, mas tomar cuidado. De qualquer forma, quem quiser entrar no trade está aí. Neoenergia. Ó, Neoenergia é o exemplo de papel fraco. Ele perdeu a MM9. Ele abriu com gap, fechou também aqui com uma queda de 6,94, né? Mas perdeu a MM9. Então ele não está tão forte como Equatorial, quanto Eneve, quanto Copel. Eu não faria nada por enquanto. Não faria nada. Ela ainda está apontada para baixo a MM9. Eu não gosto de adquirir posições em papéis com a MM9 apontada para baixo. Eu não gosto. Ômega. Cara, Ômega foi impressionante. Ômega ignorou essa crise. Ômega ignorou. Ela caiu 7%, mas se vocês olharem, durante os outros dias da semana, ela ficou firme e forte aqui, ó. Ela ficou firme e forte. Ela está dentro, na verdade, do movimento de consolidação. Isso aqui está mais para triângulo simétrico, ó. Isso aqui está mais para um triângulo simétrico. Apesar de eu não gostar muito desses padrões, tá, pessoal? Eu acho isso muito subjetivo. Mas, enfim. Esperava romper para algum lado aqui. Desenhar melhor isso aqui. Não tenho o que fazer em Ômega, por enquanto. Energisa. Vamos ver como os papéis novos reagiram aí a esta semana. Deixa eu até pintar eles de laranja, porque eles não são mais novos não, né? Bom, Energisa fechou abaixo da MM9. Sinaliza pra gente um pouco de fraqueza. Mas o bom é que ela ainda segurou aqui na 34 períodos. Isso é um ponto positivo. Por enquanto eu não faria nada também em Energisa. Eu esperaria o mercado definir. Taesa, olha Taesa. Taesa perdeu M9, mas segurou dentro dessa consolidação em que ela trabalha.
Thaís, a gente pode tentar uma comprinha aqui, tá? Na superação desta máxima. O stop aqui na mínima. Deixa eu ver como é que está esse stop. Qual que é a amplitude dele? 6,5%. Lembrando que a melhor compra é aqui em cima. Consolidações, a gente trabalha comprando o rompimento delas, não tentando entrar dentro delas. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? A melhor operação envolvendo uma consolidação é o rompimento dela, seja para cima, seja para baixo, rompimento. Eu não entraria nesse trade, mas tem gente que gosta muito da empresa, quer acumular, achou uma oportunidade boa de acumular, correndo um risco baixo, beleza, pode entrar. A SGT. A SGT também, ó, mesma coisa. Segurou na consolidação, tá vendo? Esses papéis de energia elétrica, do setor de energia elétrica, eles são muito bons. Porque o pessoal normalmente defende muito eles, ele está na carteira de muitos holders. A mesma coisa vale aqui, se quiser montar uma posição na ruptura dessa máxima e colocar o stop nessa mínima, vai em frente, mas a melhor operação, e repito isso, quando a gente opera consolidações, é o rompimento dela. Que mais? Então tá. Então, operação mesmo que vale a pena ser feita só em equatorial, na minha visão, no setor de energia elétrica. Tá? A gente tem a neve aqui com o rompimento da consolidação, né? Eu vou deixar marcado. Essas duas aqui são as que mais fazem sentido para mim. Setor financeiro, B3SA3. Ó, B3SA3 fez esse martelão aqui, segurou na 9. Não gostei muito desse movimento, tá? Não gostei. Eu, por enquanto, não faria nada em B3SA3. Esperaria o mercado definir novamente. BID. Cara, a BID é outra, né? Que está dentro de um triângulo aqui. Triângulo descendente, que normalmente sinalizaria para a gente reversão, mas nesse caso aqui, parece que ela está se segurando, ela está fazendo de tudo para não romper esse triângulo. Isso é plausível, porque se ela romper esse triângulo, o que vai entrar de venda nesse papel? Por enquanto eu não faria nada, assim como Transmissão Paulista, eu só compraria a BID se surgisse um candle robusto aqui, que mostrasse pra gente que essa consolidação está sendo rompida. Enquanto não acontece isso, nada, só observa. BIPAC. BIPAC faz um candle com gap de baixa, assim como todos nessa semana. É uma espécie de martelo, né? Não é bem um martelo porque ele não fechou perto da máxima, mas é um candle de dúvida, mais comprador do que vendedor. Só que aquela coisa que eu falei, ela tá abaixo das médias, né? Ela perdeu... Opa, pessoal, esse aqui é 34, pessoal, 34, não é 21. Ela perdeu a média de 9 períodos, então não é a melhor operação a ser feita. Se você quiser apostar que essa média de 34 períodos vai segurar o papel, tudo bem. Então você pode armar uma operação aqui. Mas saiba que quando chegar nesse ponto, que o stop é aqui nesse caso, você tem um stop de 9% por um retorno lá em cima da consolidação de novo, próximo do topo histórico, em R$ 81,00, né, de 18%. Mas saiba então que quando ele chegar perto dessa MM9, pode ser que ele sofra resistência. Por isso que eu não gosto de operar papéis que estão com as médias apontadas para baixo, na compra, né? BIPAN. Cara, BIPAN, para mim isso aqui é um triângulo ascendente que ela está trabalhando. E triângulos ascendentes, normalmente, quando rompidos, sinalizam para a gente, quando formados, já sinalizam para a gente mais altas. Os triângulos que não são simétricos, os triângulos descendentes, os triângulos ascendentes, isso eu aprendi naquele livro Encyclopedia of Chart Patterns, do Bukowski.
ele fala lá que esse tipo de triângulo, normalmente, ele sinaliza, na maioria das vezes, continuação de movimento do que reversão de movimento. Então isso aqui pode ser considerado uma continuação de tendência, movimento de consolidação para a tendência continuar posteriormente. Eu só compraria Bipan, eu já falei isso, na superação aqui dessa resistência em 11,80. Então 11,81 eu sou comprador em Bipan, mas por enquanto nada, ela pode ficar nesse triângulo aqui por bastante tempo. IRB. Bom, IRB essa semana foi uma das ações mais voláteis da nossa bolsa. Ela subiu, caiu, subiu, caiu. Ela, se não me engano, foi na quarta-feira que ela subiu 7%, enquanto todos os papéis derretiam. E acho que todo mundo pensou assim, pô, quer ver que ela vai se salvar, né? Quem entrou na quinta-feira se ferrou, porque ela foi lá e caiu de novo. Então a IRB foi bem volátil, né? E agora nesse final de semana, nessa sexta-feira no caso, ela sobe novamente. Bom, o que a gente pode entender na IRB? Esse movimento maior aqui, que teve como objetivo a média de 80 períodos, a gente não pode dizer que não, porque quando ela chegou aqui teve forte pressão compradora, pode muito bem iniciar uma nova pernada de alta, desde que haja um rompimento aqui em 35,24. Tinha muita gente me perguntando essa semana, não só em IRB, mas também em outras empresas aí muito boas. Felipe, aproveita essa queda para comprar. Bom, depende, né, cara? Depende do teu objetivo. Se o teu objetivo é investimento em valor, você provavelmente usa a estratégia do buy and hold, você não vai querer comprar para vender mais caro depois de uma valorização aí, sei lá, de 30, 40, 50%. O teu objetivo vai ser acumular o máximo possível de papéis da IRB, que é uma boa empresa, que apresenta fundamentos excelentes, na qual você estudou, da qual você entende o negócio, o setor, a governança em que ela atua, buscando uma valorização muito maior no longo prazo. Se o teu objetivo é esse, sim, eu acredito que as quedas dessa semana foram uma excelente oportunidade para você comprar. Toda vez que você tiver dinheiro, esse papel estiver caindo, você pode comprar ele, desde que o seu objetivo seja esse. Se o teu objetivo é fazer trade, se o teu objetivo é pegar uma valorização aí no curto prazo, e quando eu falo curto prazo, estou falando em algumas semanas, alguns meses, né? Para position é isso aí mesmo, de 50%, 30%, daí sim eu acho que você tem que ter um pouco mais de cautela. Você tem que esperar, ver como é que o mercado vai reagir, se o mercado já marcou fundo, se o mercado já te deu um sinal de que vai, enfim, realizar uma reversão, né? Sair da baixa para alta. IRB, neste caso, para quem é trader, pode muito bem comprar em 35,25, tá? Superação de 1 centavo da máxima dessa semana. O stop é meio caro? É bem caro, 16%. Não sei se eu faria essa operação. Talvez eu fizesse essa operação, mas com capital reduzido, tá? Com o tamanho da posição reduzida. Sul América, essa é outra também que deu para comprar bastante, que é uma excelente empresa. Sul América, para mim, até para oportunidade de trade, ela tá bacana. Isso que ela bateu aqui na média de 34 períodos e voltou. O que, novamente, eu não gosto muito é a MM9 apontada para baixo. Mas desde que a gente tem o rompimento aqui dessa máxima, a gente pode começar a traçar um cenário dela voltando aqui para o topo anterior, lá em R$ 68, e posteriormente indo buscar muito mais do que isso. O risco está bem baixo aqui, quer ver uma coisa? Olha o risco. 10% para um alvo de 20% lá em R$ 70. A gente pode tentar montar uma parte da posição aqui, e daí quando a MM9 virar para cima, caso aconteça, na ruptura do candle que virou lá para cima, a gente pode tomar o resto da posição. PSSA3, Porto Seguro. Porto Seguro a mesma coisa, mas Porto Seguro o gap já foi muito grande, eu achei. Mas é outra excelente empresa, né? Só para vocês terem uma ideia aqui. Olha os fundamentos tanto de Sul América,
Olha os fundamentos de Sul América, cara. Olha esse ativo crescente, essa dívida líquida caindo enquanto o patrimônio só cresce. Olha a receita da empresa. Olha o histórico de lucro líquido de Sul América. Durante a crise, você conhece alguma empresa que durante a crise, existem poucas empresas que conseguem fazer um negócio desse. Durante a crise, a empresa conseguiu crescer e lucrar cada vez mais. Normalmente é banco que faz isso, né? Ó, Porto Seguro, a mesma coisa também. O ativo da empresa, a dívida líquida só caindo enquanto o patrimônio, a receita e o lucro líquido só crescem. E ainda paga dividendos, tá? Tá pagando cada vez mais proventos aqui. São dois excelentes ativos. Eu ainda gosto mais da Sul América. Para trade, eu ainda não faria nada aqui não. WIS. Bom, o WIS foi outra, né? Que assim como Sul América e Porto Seguro, fez o mesmo movimento. Perdeu M9 e faz um martelo aqui numa zona que, neste caso, ainda está bem longe da 34 períodos aqui. Também não faria nada em WIS, tá? Não estou achando interessante essas seguradoras aí. Log3. Ó, Log3, bem fraquinha, né? Log3 é um papel que se demonstrou fraco. Perdeu M9, não conseguiu acompanhar o resto do mercado nessa recuperação na reta final e fechou quase que na mínima da semana, né? Com uma queda aí de quase 10%. Está em cima da média móvel de 34 períodos. Eu, por enquanto, não faria nada nesse papel. BR Malls. BR Malls também segurou na média móvel de 34 períodos, que nem Sul América. Eu acho que daria para a gente pensar numa compra na superação dessa máxima, entrando com uma posição bem menor, e depois, conforme a operação for evoluindo, essa 9 virar para cima, a gente pode tentar aumentar a posição. Mas por enquanto, não está interessante, tá? Não está interessante de maneira alguma. BBDC Bradesco. Cara, Bradesco está segurando dentro do retângulo aqui. Para quem gosta de operar retângulo, isso aqui é perfeito. Tá? Até para tentar um tradezinho aqui, ó. Superação dessa máxima você compra, o teu risco é muito pequeno, 4% de risco, imagine. Para tentar um alvo lá em cima de 20%. Essa operação talvez eu faça, hein? Eu não gosto muito de operar retângulo desse jeito, mas tem um capital meu aí que está parado, que eu prefiro fazer esse tipo de operação do que deixar o capital parado, né, em algum lugar aí. Uma reserva que eu tenho, no caso. O risco é muito baixo, o risco é muito baixo mesmo. Enfim, para quem quiser tem uma comprinha aí. Deixa eu dar uma olhada como é que estão os outros bancos. Banco do Brasil. O Banco do Brasil já não está tão bonita, né? Mas também está segurando dentro do retângulo. Esse retângulo aqui, ele pode ser operado tanto na compra quanto na venda, conforme alguma das extremidades for perdida, né? For superada aqui. Ó, aqui também, hein, cara. Ó, Santander também segurou bem. Dá para tentar uma comprinha. Vou pegar uma reserva minha que eu tenho de emergência e vou colocar aí. Melhor do que deixar num Tesouro Selic, cara. Tá? É demorado, é demorado. Ó. A última operação aqui num retângulo, ó, o cara estava correndo um risco de 5% e demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, pouco mais de 2 meses, né, para a operação se concretizar aí e ele ganhar 16%. Então, bacana, bacana. Dá para tentar uma comprinha também. Itube 4. Deixa eu ver como é que ficou Itaú. Itaú não tá tão legal. Eu não tentaria nada aqui. Aliança.
Nossa, cara, a Allianz derreteu, né? É porque a Allianz realmente precisava de uma correção. Por enquanto não faria nada, não tem nenhum sinal de entrada ainda. Setor de consumo não cíclico. Puta, esse sofreu. Esse sofreu bastante. Marfrig. Ó, cara, Marfrig, por incrível que pareça, isso aqui é um pullback, tá? Ela rompe essa zona e agora faz um pullback. Isso aqui até que tá interessante, hein, cara, para pegar aqui o rompimento dessa máxima, ó. O stop é de 14%, 15%, para um possível retorno de 14%. A relação risco-retorno não está muito legal, não. Mas é uma operação que até dá para pensar em fazer, na última das hipóteses. Tentar um stop pelo diário, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Tem que esperar a operação ativar, tá? Para pensar em alguma coisa. Mas Marfrig tá interessante. Com toda essa baixa aí do mercado, ela até que não sofreu tanto, ela caiu 13%, mas ela não perdeu a 9 no semanal e ela não perdeu também a zona rompida, tá? Então, Marfrig até daria para fazer uma operação na superação da máxima dessa semana. Agora, ficou feia a coisa para JBS, né? Olha, cara, que coisa horrível. Isso aqui, nem pensem em entrar nisso aqui, tá? Fiquem fora. Rompeu o triângulo para baixo, ó. Rompeu o triângulo para baixo. Isso aqui é um padrão de reversão. É um triângulo descendente, lembra que eu falei para vocês? Normalmente a gente já sabe um triângulo descendente para que lado ele vai romper, né? Para baixo, no caso. E um ascendente para cima. Não é regra, tá? Não é regra. Mas, neste caso, provocou aí uma situação bem feia para a JBS. Vamos ver Minerva. Minerva bem feia também, tá? Eu não faria nada. Isso aqui tá com cara de zigue-zague descendente. Deixa eu excluir os estudos aqui. Tentar desenhar aqui para vocês, ó. Isso aqui tá com cara de um zigue-zague descendente, tá? Por enquanto eu não faria nada. Natura. Ó, Natura, pessoal. Natura é um papel que tá muito forte. Por quê? Porque com toda essa queda, o mercado derretendo essa semana, quer ver uma coisa? O mercado perdeu praticamente todos os pontos essa semana. Perdeu média de 9 períodos, perdeu de 34, chegou a quase perder de 80, caiu 8%. E Natura ficou lá, paradona, como se nada tivesse acontecido. Voltou para a base da consolidação em que ela se encontra. Então, este é um papel forte. Tá? Mas, de novo, a melhor compra em consolidação é o rompimento da mesma, tanto para cima quanto para baixo. Para mim, a melhor compra em Natura vai ser o rompimento da consolidação. Se você quiser, você pode tentar sim um trade aqui, mas não é o melhor trade a ser feito. Entende o que eu estou dizendo? SLC Agrícola. Cara, tava tão bonito isso aqui. Olha o mensal. Tava muito bonito, cara. Olha o mensal, tava sugerindo toda uma pernada dessa. Ia lá para os R$42. Pena que tá azedando, né? Mas fazer o quê? O mercado manda, a gente obedece. Tem nada para fazer aqui, tá, pessoal? Não tem trade armado nem no semanal. Agora é esperar para ver o que vai ser desse negócio aí. O que mais nós temos aqui? São Martinho. Ó, São Martinho sofreu bastante essa semana também, mas olha que bacana, o papel tá tão forte que a média móvel de 9 períodos continua apontada para cima. Esse papel, semana que vem, se a gente tiver uma barra que anule o movimento anterior, ele vai dar compra na superação da máxima desta semana em 29,09, e a gente vai ter que colocar o stop o quê? Na mínima da semana também, em 26,35. Então é um trade que a gente vai ter um risco de 9,5%, arredondando aí, para um potencial alvo que é 2 vezes o risco, ou seja, 19%.
Que mais? Setor de consumo cíclico. Porra, pessoal, esse setor também foi bem volátil, tá? Foi bem volátil. Só aproveitar para mudar a cor aqui, ó. Que esses papéis não são mais novos, né? Eles são novos a partir do primeiro momento que eu apresentei a planilha aqui alterada para vocês. Agora, a planilha já está consolidada. Amar 3. Bom, Amar também. Olha a Amar, cara, como a Amar tá forte. A gente teve um trade lindo ativado aqui, lindo, lindo, lindo. No grupo, que vai ser formado agora em março, eu vou prestar o serviço também para vocês da gente fazer a manutenção da nossa posição. O que é isso? Bom, a partir do momento que a gente entra aqui, a operação já está dando 11%, para que não trazer o stop que estava aqui embaixo para o ponto de entrada? Então, conforme a operação vai evoluindo, a gente pode ir modificando o stop, a gente pode ir fazendo realizações parciais, a gente pode retraçar as expectativas, tá, do trade. Então, neste caso, as pessoas que tinham entrado nesse trade não chegaram a tomar o stop, né? Mas podiam muito bem ter trazido o stop para cá. Isso já é poupar aí da pessoa muita volatilidade que teve essa semana, né? O psicológico acaba sendo afetado, pessoal. Você vê uma operação que está te dando um lucro de 12%, devolver tudo e passar a dar um prejuízo de 9%, não é para qualquer um, né? Tem que ter sangue frio para manter o stop aqui. Mas veja bem, no final da semana a gente teve uma grande força compradora atuando sobre o preço novamente, que fez com que a média de 9 períodos ainda fechasse apontada para cima aqui, né? Então, desde que a média de 9 períodos esteja apontada para cima, existe sim a possibilidade de compra pela superação da máxima dessa semana na semana que vem. Isso anularia todo esse movimento aqui. E o alvo passa a ser ainda toda essa amplitude aqui alternada para cima. Lá em R$17,40. Tá? Que mais, pessoal? Bom, Lojas Marias, então, tem uma compra. São Martinho também aqui, ó, tinha uma compra. Lojas Renner. Olha Lojas Renner. Lojas Renner, olha a diferença de força dos papéis. Isso que eu sempre bato na tecla com vocês. Lojas Renner não é um papel forte, tá? Por quê? Primeiro, ele não conseguiu segurar nem na média de 34 períodos. Ele conseguiu fechar abaixo dela ainda. Que dirá na de 9, então, né? Abriu com gap, estopou todo mundo. O bom é que não tinha trade ativado aqui, né? A entrada estava aqui, o trade não chegou a ativar. Então não estopou, na verdade. Não estopou, tá? Porque não tinha trade. Agora, olha onde que ela abriu, né? Essa semana ela devolveu 8%, até que não é tanto, mas olha onde que ela abriu. Ela abriu já caindo 8,13. Agora não tem o que fazer nesse papel, tá? É esperar definir. Fica de fora, fica aguardando. Alpargatas. Ó, Alpargatas também, tá? Quem tava todo esse tempo aqui posicionado no papel, enquanto a média de 9 períodos estava apontada para cima, agora deve sair da posição, tá? Porque a média apontou para baixo. E se essa mínima aqui for perdida, vai chamar muito vendedor para atuar sobre o papel. O bom é que tem essa média de 34 períodos aqui logo embaixo segurando os preços, tá? Mas eu não vejo a montagem de posição em Alpargatas como algo positivo. Tá, pessoal? Que mais que nós temos aqui? Vivara. Essa sofreu também, hein? Essa sofreu. Olha só isso aí. Bom, até que não tanto. Me assustei com o desempenho dela ao longo da semana aqui. Enquanto todas as outras do setor de consumo cíclico até que estavam se segurando, ela estava despencando. Bom, Vivara, pessoal, é o seguinte. A média de 9 períodos está apontada para baixo. Eu acho arriscado fazer uma compra aqui. Eu não acho interessante. Porque essa zona aqui já se mostrou como sendo uma consolidação.
E eu sempre insisto com vocês nesse ponto, a melhor entrada em uma consolidação é na superação de alguma das fronteiras. Então, compra se superar lá em cima, venda se perder aqui embaixo. Tá? No caso, teria que ter um fechamento. Que mais? Então, Alpargatas não, Vivara não, B2W. B2W, se a gente olhar um pouco mais de perto aqui, também fechou abaixo da média móvel de 9 períodos, fez com que a mesma virasse para baixo depois de tantas semanas aqui apontada para cima, né? Olha que movimento lindo que B2W fez. Mas chega uma hora, tudo acaba, né? E agora acabou. Neste caso, eu vejo mais movimentações de baixa em direção a essa média aqui de 34 períodos. Pode ser um ponto de inflexão importante aí sobre os preços. Tá? E vejo também a possibilidade de a gente ter um movimento corretivo ainda maior, como é o caso de que houve aqui, né? O papel fez aí uma correção de 42%. Nesse caso, um ponto muito importante de inflexão seria esse último topo aqui, ó, tá? Que coincide aqui com a média de 80 períodos. Então a gente pode ter esse movimento um pouco mais corretivo agora. Eu, por enquanto, não faria nada em B2W. Se você estava posicionado nesse papel, você estopou. Tá? Aqui deu tempo de estopar, né? Ele abriu aqui e foi caindo ao longo da semana, então estopou todo mundo. Não faça nada por enquanto. Espere. Grupo SBE. Bom, a Centauro. Centauro. Cara, olha Centauro. Eu esperei que Centauro não atualizou, tá? Teve uma queda bem maior aqui em Centauro. Não atualizou. Tentar abrir e fechar o profit só um pouquinho. Agora sim ele atualizou, tá, pessoal? Às vezes dá esses erros aí no profit. Repare o seguinte, esse papel tá tão forte, que ele não conseguiu fechar abaixo da MM9. Quando ele tentou perder a MM9 aqui, ó, chegou a cair o quê? Mais de 7% abaixo da MM9. Os compradores voltaram a atuar sobre o preço e produziram o que a gente chama de doji, né? Em que ano de dúvida, em cima de uma região de suporte. Então esse papel também pode oferecer uma excelente compra para a semana que vem, se a máxima desta semana em 48,45 for rompida. Esse é o melhor trade para a próxima semana, na minha opinião. Se o mercado realmente ensaiar uma recuperação, esse papel pode muito bem ativar o trade. Ele está muito forte. Lojas Americanas. Bom, esse foi outro que se segurou bem. Tá dentro de uma consolidação aqui, ó, já mostrou pra gente que tá dentro de uma consolidação. Onde a gente tem como uma região de suporte a faixa dos R$25 e a resistência a faixa aqui dos R$29. Então, neste caso, tá, pessoal, eu também não faria nada. Eu só operaria o rompimento aqui em cima. Reparem como o Lame 4 é uma excelente empresa, né? Acho que foi uma das empresas aí que apresentou a maior valorização nos últimos anos. Olha o ativo da empresa, dívida líquida, patrimônio líquido, receita líquida. Olha o lucro líquido desse papel. Olha o lucro líquido de Lojas Americanas neste último trimestre. Você acha mesmo que alguma coisa que esteja abalando o mercado, seja coronavírus, seja qualquer outra coisa, vai impactar na maneira como essa empresa opera, nos resultados que ela vem apresentando? Então, não, tá, pessoal? Lojas Americanas, na minha opinião, pro holder, pro cara que... pro cara cujo objetivo é acumular a maior quantidade de ações, de papéis, de boas empresas, deu uma excelente oportunidade essa semana.
Olha a valorização que ela vem apresentando nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, a gente está em 2020. Em 2000, tá? O cara que pegou ela aqui em cima, o cara já carrega um lucro de quase 10.000%. Ou seja, ele colocou R$ 1.000 lá, ele já está com quase 100 mil. Então, é uma excelente empresa, tá? Uma excelente empresa. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Então, o M4, dá para tentar uma compra na superação lá em cima. Magazine Luiza. Ó, Magazine Luiza também perdeu a 9 e agora o próximo alvo é aqui a 34 períodos. Eu não compraria um rompimento aqui, tá? Eu esperaria. Esse papel aqui se mostrou um pouco fraco. Fez um rompimento falso aqui para cima e agora devolve tudo. Existem melhores opções, como é o caso de Centauro, dentro aqui do setor de consumo cíclico. Via Varejo. Ó, pessoal, Via Varejo também está se segurando aqui na média móvel de 9 períodos. Ó, ela não chegou a apontar para baixo ainda. Então, novamente, é um papel forte. A gente pode tentar um trade na superação da máxima dessa semana em 15,95 e colocar o stop aqui embaixo, na mínima, em 13,02. É um baita de um stop, né? 17%. Eu ainda acho que Centauro está mais favorável. Tá com o mesmo tipo de operação. Deixa eu ver o stop aqui. Que nada, 16% também. As duas estão iguais. Entre Via Varejo e Centauro, eu ainda sou mais Centauro. Bom, tá armado. Trades, pessoal. Até escrever isso aqui para vocês. Trades com um stop muito grande, tá? Maior do que 15% no caso, requerem atenção. É recomendado embarcar nessas operações com tamanho de posição reduzido. Então, se você entrar com 100 mil reais numa operação dessa, por que você não entra com 50? Olha o risco. 17%, 18%. 18%. Então é um risco muito grande, tá? Num papel que já está bem esticado aqui em relação às médias de 34 períodos e de 80 períodos. Eu ainda sou mais Centauro. Locamérica, pessoal. As locadoras sofreram bastante também essa semana. Ó. Locamérica perdeu a 9 e agora segue rumo aqui a média de 34 períodos e o antigo topo rompido. Pode ser sim uma região de suporte aqui. Tanto Locamérica quanto Localiza, né? Localiza ainda ficou um pouquinho melhor, né? Mas sugere também mais correções. O mercado como um todo ainda não caiu tudo que tinha que cair, tá? Essa é a minha opinião. Pode ser que a gente já tenha atingido o fundo, o valor nominal, mas esse fundo não foi muito bem testado. A gente pode ter retestes, como eu expliquei para vocês lá, deste fundo dos 100 mil pontos, para que esses papéis possam ainda corrigir um pouco mais. Movida. Ó, Movida. Movida fez uma correção bem forte. Bem forte. Eu não faria nada nesse papel por enquanto. A gente tem que aguardar um sinal de reversão, tá? Um candle com corpo pequeno, uma sombra grande, algum sinal deste tipo aqui. Mas Movida, na minha opinião, já corrigiu tudo que tinha que corrigir, tá? Veio testar aqui essa região que foi o último topo rompido, a média de 34 períodos. Movida ficou bem interessante. Tenda. Ó, a mais forte do setor de construção civil, novamente, não conseguiu perder a média de 9 períodos aqui. E a gente pode sim tentar uma entrada na superação da máxima dessa semana, com stop na mínima. Não creio que seja um stop muito grande, deixa eu ver aqui.
12%, ó, essa é uma operação bem viável. E o alvo seria, no caso, 2 vezes o risco para cima, lá em R$ 47,00. Então, tenda está interessante. Com toda essa queda no mercado, ela só conseguiu cair 11% e ainda assim manteve, né, o preço acima da média de 9 períodos. E a mesma pontada para cima. Isso são sinais de força, pessoal. Isso que vocês têm que começar a observar. Cirela. Ó, Cirela fez uma correção maior. Veio testar aqui a de 34 períodos. Ela tinha que ter fechado um pouquinho mais acima para eu considerar essa aqui como uma região de consolidação, né? E um trap aqui dentro. Então isso aqui realmente ficou bem estranho, tá, pessoal? Ela tinha que ter fechado um pouco mais para cima, para a gente daí poder tentar uma compra na superação lá em cima. Ela fechou abaixo da consolidação. Vamos ver na semana que vem qual que vai ser o desenrolar da situação nesse papel. Por enquanto não tem nada em Cirela. Direcional. Outro que já corrigiu demais também, né? Perdeu a média de 9 períodos. Pode muito bem vir testar essa região aqui novamente, tá, pessoal? E a média de 34 períodos. Não tem compra. Trisul. Ó Trisul. Cara, a Trisul, dentro do setor, na minha visão, ela é a melhor das empresas. Tá? Ela é a melhor das empresas. Olha o ativo de Trisul. A dívida líquida. O patrimônio líquido de Trisul. Uma empresa que vem fazendo aquisições de terrenos para poder construir cada vez mais. O modelo de negócio dela é muito bom, tá? Muito bom. Esse negócio de fazer imóvel em São Paulo e região metropolitana de São Paulo dá muito certo, porque, querendo ou não, é um setor mais aquecido que o resto do país. Para as construtoras isso é fantástico, né? A construtora sabendo operar bem isso aí, ela consegue, enfim, entregar aqui. Olha o lucro líquido de Trisul. Então, Trisul é uma excelente empresa dentro do setor de consumo cíclico. E essa correção, para mim, é a oportunidade. Eu estou esperando o Trisul aqui, ó. Estou esperando o Trisul aqui, nessa faixa de preço. Eu tenho muitas e muitas ações de Trisul que eu fui adquirindo ao longo do tempo, através daquela operação que eu sempre abordo aqui com vocês, que é o seguinte, né? Por exemplo, a minha última compra em Trisul foi aqui, ó. Na superação dessa máxima, depois que o movimento corretivo tinha acabado. E daí o alvo que eu projetei para Trisul foi toda essa amplitude aqui, ó, da pernada passada, alternada para cima. De certa forma que a gente teria um alvo lá em 16,10. Bom, eu entrei na minha posição aqui em Trisul, né? Qual que foi o preço? 9,95. Eu me lembro que eu tinha comprado perto de 10 reais. Vou colocar 10 reais aqui para facilitar o cálculo aqui. Então, 10 mil ações. Essas 10 mil ações, quando batem lá em 16,10, elas já estão valendo 161 mil reais. Ou seja, isso é um lucro de 61 mil reais. Lucro bruto, sem imposto por enquanto. Por que eu vou vender tudo, pessoal? Eu não preciso vender tudo. Olha a tendência em que esse papel se encontra. Uma tendência muito forte de alta. Olhem a empresa como representa excelentes fundamentos. Então eu não vendo tudo. Eu vendo só o suficiente para voltar os meus 100 mil reais para o meu bolso. Então 100 mil divididos por 16,10. Opa, 16,10. Eu vendo 6.200 ações, tá? O resto, as 3.800 ações que me restaram, eu deixo aqui para ficar à mercê dessa tendência excelente de alta, que só tende a subir, subir, subir.
e pode me servir como investimento também em uma excelente empresa. Tá? Eu posso pensar isso aí como investimento para o longo prazo. Então, olha o poder, né, dessa estratégia. Ela permite com que você, fazendo trades, construa também uma carteira de longo prazo. Even já veio testar a média de 34 períodos aqui, deixou um sinal um pouquinho melhor, um martelo, mas por enquanto eu também não compraria esse papel. Para mim, a maioria dos papéis ele está entre a média de 9 períodos e a de 34. Ele não veio testar muito bem a de 34 ainda. Eu quero um reteste aqui. Eu quero que ele desenvolva um pouco mais para baixo, para ficar mais favorável para compra, tá? Bom, vamos lá. O que mais nós temos aqui? A gente tem Even, a gente tem EZTC. Ó, EZTC dentro aí do setor de construção civil, ela está um pouquinho melhor, tá? Ela já veio testar aqui, o ideal seria mais um teste, mais uma semaninha aqui, ó. Mais uma só semaninha aqui, que o papel viesse testar isso aqui. Como é ruim isso aqui. Aí. Mas daria sim para tentar uma compra aqui. Não é o ideal, mas daria sim. JHSF3. Este aqui, pessoal, eu estou muito de olho, porque eu quero adquirir a maior quantidade de ações que eu puder dessa empresa. Eu acho que ela tem futuro. A gestão que é feita lá dentro é muito boa. Os caras estão fazendo um dever de casa. Se a gente olha aqui, ela tá barata, tá? Tá perto, né, de 10. Então, em relação às outras empresas de real estate dentro da bolsa, ela é que mais está atrativa na minha visão. Ela tem um ROI muito bacana. Olha os números dela. Crescimento do ativo, a dívida está caindo, o patrimônio líquido agora está crescendo. O melhor de tudo é isso aqui, ó. Lucro líquido, ela está voltando a dar lucro líquido. E lucros líquidos cada vez maiores. Por enquanto eu esperaria ainda ou essa nova virar para cima ou mais correções em direção a esta média de 34 períodos. Agabora. Nossa, a Agabora até passou um pouquinho do ponto, né? Mas veio testar aqui a média de 34 períodos. Isso é importante. O que nos sinalizaria a compra nesse papel seria uma barra que tivesse mais ou menos a mesma amplitude do que a barra dessa semana e direção oposta, ou seja, para cima. Isso ia nos indicar que os compradores voltaram a atuar sobre essa região de preço aqui no papel. Então, este papel, Agabora, é um papel que já veio testar aqui a média de 34 períodos. Deixa eu ver como é que ele está no mensal. Ó, o mensal está bem interessante também, né? Ó, a gente já tem o teste da média de 9 períodos no mensal. Então, é para ficar de olho em Agabora. Para ficar de olho. Aqui talvez seria um outro ponto de compra no mensal. Mas daí o stop teria que ser também no mensal. É muito difícil operar mensal, tá, pessoal? O stop é muito grande. Mensal, eu vejo o mensal mais como um gráfico para o investidor, para ele se basear. Quais são os movimentos que ele tem que fazer. Tecnisa. Tecnisa tem até que fazer um vídeo de atualização sobre ela, porque ela passou do ponto, tá? Agora não tem mais trade nenhum nela. Nenhum. Era para ela ter segurado ao menos nessa região aqui, ó, tá vendo? De resistência. Ela perdendo isso aí, ela sugere o que pra gente? Que vem testar o próximo fundo aqui, ó. Então esse papel não está de maneira nenhuma interessante mais. Tecnicamente falando. Fundamentalmente falando é outra história, mas nem sempre o mercado segue os fundamentos no curto e no médio prazo. Às vezes demora muito e a gente não pode ter uma posição
aguardando que os fundamentos melhorem, quando todo o âmbito técnico indica a venda para a gente. Por que você vai fazer isso? Você pode estar com esse dinheiro aplicado em outra coisa, crescendo esse capital, rentabilizando esse capital, para depois, num cenário em que o âmbito técnico está melhor, entrar de novo no papel. Tá? Eu já fui estopado em Tecnisa lá em cima e não reentrei desde então. Eu acho que não tá bacana. Essa correção aqui, ó, foi muito grande. Ela teria que ser no máximo até aqui, tá vendo? Até essa região de suporte. Mas perdeu aqui. Então, na minha visão, já era. Já era. Setor de bens industriais. Raio 3. Ó, raio 3 veio testar a média de 80 períodos. Esse é um trade que eu quero fazer. Corrigiu tudo que tinha que corrigir. Olha essa empresa no mensal. Tá? No mensal vai fazer um teste importante aqui. Na média de 21 períodos. Então agora é o momento ideal para comprar raio 3. Essa é a minha visão. Se passar muito disso, já era. A gente pode pensar daí do papel fazendo uma tendência de baixa. Qual que é o melhor momento para compra? A superação da máxima aqui em cima. Apresenta um risco bem grande. Não, até que não é tão grande. 13%. Show. Show de bola. 13% dá para correr. Tem uma comprinha aqui. O alvo dela é toda essa amplitude para cima. 2 vezes o risco lá em 29,30. RLOG. RLOG ainda é mais interessante, que ela não tem tanta volatilidade. Ó, também veio fazer o teste aqui na média de 80 períodos, tá, pessoal? Daria uma excelente compra a superação dessa máxima. Uma excelente compra, uma excelente compra. Olha como a tendência tá bonita. Se a gente olha no gráfico mensal, a gente vê também que ele veio testar a média de 21 períodos, não tem mais para onde cair. Uma correção maior que essa não seria saudável, a gente poderia pensar no papel trabalhando dentro de uma tendência de baixa daí. Então, raio 3 e RLOG tem compra. Tegma. Tegma corrigiu demais, né? Demais, demais, demais. Eu esperaria um reteste dessa região. Ó, foi estopado já no início da semana. Eu esperaria um reteste dessa região aqui para poder pensar em novas compras. Por enquanto não tem nada, tá, pessoal? JSLG 3. Também, né? Olha, essa é uma excelente empresa. É uma excelente empresa. Eu tenho ela na minha carteira para longo prazo, na minha carteira de fundamentos. E eu digo para vocês uma coisa. Essa correção do mercado não muda em nada os fundamentos da empresa. Só nos dá uma oportunidade de comprar mais. Para quem é trader, porém, eu ainda acho que ela vem mais aqui embaixo. Tá? Isso sugere, esse candle aqui sugere. É um papel que estava forte, não conseguiu se manter dentro da região de consolidação, não conseguiu se manter dentro, acima da média de 9 períodos. Então esse candle aqui sugere mais quedas para as próximas semanas, para pelo menos ele vir testar aqui a média de 34 períodos. Log N3. Log N3 pulou stop, né? O stop estava aqui. Pulou stop. E fechou quase que na mínima da semana, que sentiu a média de 34 períodos. Eu tô olhando aqui a formação de alguma coisa aqui, mas tá difícil isso aqui. Não, isso aqui não é nenhuma figura de reversão. Tem que esperar, tá? Pra ver como é que o papel vai definir, mas por enquanto não tem compra aqui. Gol. As aéreas, pessoal, foram muito afetadas. Olha Gol, olha Gol. Isso aqui é um sinal claro de venda, né?
A gente tem um triângulo simétrico que durou praticamente 8 meses, e daí um rompimento desse triângulo, um rompimento da média de 80 períodos, um rompimento praticamente de tudo, né? Até no mensal esse papel ficou muito, muito, muito feio. A gente tem um rompimento praticamente de tudo aqui dentro. Fiquem bem longe de gol. Deixa eu ver azul como é que tá. Azul também, tá vendo? Tá bem complicado. Bem complicado de operar isso aqui. Tem que esperar para ver como que esse cenário vai se definir. Eu, por enquanto, não faria nada nesses papéis. VEG. Ó, VEG foi outro papel fortíssimo, né? Que essa semana conseguiu se segurar aqui dentro dessa região da média de 9 períodos. Dá para a gente tentar uma compra se semana que vem a gente tiver uma barra dessa amplitude que anule a barra dessa semana. Seria lindo de ver isso acontecer, seria lindo em VEG, seria lindo em CNTO, seria lindo em Amar, seria lindo em lojas americanas, em Via Varejo. Tem que esperar, porém, tá, pessoal? Tem que esperar para entrar. Entrar aqui só porque a média de 9 períodos está perto, na minha opinião, não é a melhor estratégia que você pode adotar. Mills. Mills parece que fez a correção que precisava, né? A gente olha aqui para o gráfico de Mills e a gente vê, puxa, Mills fez toda uma correção que parece que estava pedindo. Pois é, pessoal, pois é. O papel tinha ativado um trade aqui, foi estopado, e agora a gente tem ele vindo testar mais ou menos essa região aqui de 34 períodos, a média de 34 períodos. Dá para tentar uma compra em Mills? Eu não gosto de tentar compras com a média de 9 períodos apontada para baixo, vocês sabem disso. Eu esperaria mais um sinal aqui. Mas se você tem um perfil um pouco mais arrojado, você pode tentar assim uma compra na superação dessa máxima e colocar o stop na mínima. E a gente está falando o quê? De um trade que tem como risco 11% para um possível retorno de 22, né? Lá em cima. STBP3. STBP3 perguntaram dela para mim essa semana. Eu acho ela uma excelente empresa, eu acho que o setor em que ela atua só tende a melhorar. Tá tendo até alguns subsídios aí do governo. Para trade, porém, para a gente pensar numa entrada, eu ainda esperaria alguns sinais de reversão. O que a gente entende como este movimento aqui é o mesmo que este movimento aqui que aconteceu alguns meses atrás, no início de 2019. Há uma correção maior até certo ponto aqui. O mensal pode muito bem explicar isso para a gente, né? Se a gente coloca a média de 21 períodos aqui, o mensal explica para a gente que essa correção é saudável dentro da tendência. Se perder, porém, essa região da média de 80 períodos, eu pensaria em uma venda em Santos Brasil, porque daí essa correção não seria mais saudável e a gente teria uma tendência de baixa sendo instalada. Por enquanto, porém, nada com que se preocupar. Vamos esperar um sinal para a gente poder entrar. O preço dela está muito atrativo, né? O valor nominal baixo aqui. E as expectativas do setor são muito altas, tanto para ela quanto para a LogN. Eco-Rodovias. Bom, ela fez esse movimento, como muitas outras ações, maior, em direção à média de 34 períodos. Agora não tem o que fazer. É aguardar um sinal de reversão novamente em cima dessa região de suporte.
Vamos ver o Marco Polo, né? A gente tinha posição nesse papel aí. Cara, que pena, que pena. Que pena que estopou. A média também virou para baixo, né? A média de 9 períodos, ó. Tava em 4,91, foi para 4,89, virou para baixo. A gente pode até tentar um trade na superação dessa máxima, mas não seria o ideal. Tá? Não seria o ideal. O ideal seria que essa média estivesse apontada para cima ainda. O meu alvo para esse papel ainda está lá em cima. No topo histórico, em 6,10. E Shu. Olha, Shu. Shu essa semana faz um movimento bem grande de queda. Teria compra em Shu? Tem uma compra aqui ainda. Mas sério mesmo que tu vai querer comprar depois do papel ter subido 90%? E com a média de 34 períodos tão longe assim? Com a média de 9 períodos longe assim? Eu não acho que essa seja a melhor das compras, tá, pessoal? As melhores compras foram aqui. Foram aqui dentro dessa região. Aqui, 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 aqui. Essa inside bar aqui, ó. Então, eu esperaria esse papel corrigir mais. Ele tem muito chão para corrigir. Deixa eu mudar a cor aqui. Setor de saúde. ADL3. A ADL3 foi a única que se segurou no setor de saúde, né? Tem uma comprinha nesse papel na semana que vem por preço de fechamento de reversão. Não, minto, isso aqui não é um preço de fechamento de reversão. Ele não chegou a fechar acima. Isso aqui tá mais para um martelo mesmo, né? Uma armadilha que ele deu que ia perder este fundo, essa região de suporte, e não conseguiu perder. Os compradores voltaram a atuar com tudo sobre os preços. Dá pra gente tentar uma compra aqui? Dá, tá? Eu acho que é uma compra que deve ser feita. O stop deve ficar um pouquinho caro. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Não, 12% tá legal o stop. O alvo, 2 vezes o risco para cima, lá em R$ 142. Eu acho que ela tem fôlego para chegar até lá sim, tá? Hapvida. Ó, Hapvida para mim tá ideal para compra, tá? Ideal para compra. Por quê? Porque ela já testou esta região da média de 34 períodos, ó, aqui. E agora ela faz um martelo bem em cima da média. Esse papel, para mim, se o mercado resolver andar, é o melhor papel para a gente poder comprar. A compra está em 55,40, né? A superação da máxima dessa semana. E o stop fica aqui embaixo, na mínima. Então a gente tem um stop de 8% por um alvo que é no mínimo o reteste desse topo anterior aqui. Lá em 24%. 24% no caso, né? O topo está localizado em 69%. Então, Hapvida para mim está interessante. HDL está interessante. Vamos ver GNDI. GNDI, na verdade, é a mais interessante de todas, normalmente. Não, mas ó, já não está tão interessante assim, tá vendo? Veio testar a média de 34 períodos, só que perdeu a consolidação. Eu esperaria um sinal um pouco mais claro de entrada, com essa 9 aqui virada para cima. Eu gosto de correr um risco maior, mas ter segurança que eu estou fazendo um trade que está com uma perspectiva de acerto muito maior. Então eu esperaria um candle que virasse aqui, voltasse a negociar dentro dessa região de consolidação e virasse a média de 9 períodos para cima novamente. Qualicorp. Qualicorp sofreu. Qualicorp sofreu bastante. Não tem trade nesse papel, tá? Não tem. Tem que esperar ele dar um sinal de entrada melhor pra gente. Foi muito forte essa venda em Qualicorp. E isso até que
pode ser explicado, né? Olha quanta gente que estava posicionada em Qualicorp desde ali dos R$ 12, eu podia ser um deles, eu vendi antes, mas enfim, o pessoal estava com um lucro muito grande. Qualquer sinal de perda dessa média de 9 períodos, o cara realiza. Tá? O cara realiza. Se não vier comprador para dentro dessa tendência de novo, não vai ter jeito, tá, pessoal? O papel vai afundar, vai entrar em tendência de baixo novamente. A gente tem que ter um sinal em cima dessa média de 34 períodos aqui. Setor de tecnologia, Skia perdeu a média de 9 períodos, se aproxima agora da média de 34 períodos. Não tem o que fazer aqui. TOTS. TOTS muito parecida com Qualicorp, né? Quanta gente que já estava com posição fazia tempo aqui em TOTS, bem confortável, com lucros aí que passavam os 100%, e daí a média de 9 períodos vira para baixo. Se essa mínima foi perdida, pode ser que um grande movimento de venda comece, com alvo primeiramente aqui nessa média de 34 períodos. Por enquanto não tem compra nesse papel também. Positivo. Essa aqui tá interessante, tá? Esse papel tá bem interessante. É um trade que eu quero tentar fazer na semana que vem. Ver se eu acerto esse trade agora, né? Porque já tinha sido estopado aqui em cima. Eu entrei em positivo aqui, no rompimento dessa inside bar. Coloquei o stop aqui e já era, né? Se a gente fosse olhar realmente, o papel acho que ele não estava tão forte a ponto de fazer mais um movimento de alta sem ter que corrigir um pouco mais. Ele estava longe aqui dessa média de 34 períodos. Eu já tinha alertado isso aqui para vocês. Agora ele veio retestar essa média de 34 períodos, fez uma inside bar aqui, duas inside bars, e essa semana fez o que a gente chama de armadilha. Armadilha. Ele perde a mínima das inside bars, perde o último fundo, perde a região de suporte, que é a média móvel de 34 períodos, e daí todos os vendedores se armam para poder montar a posição em cima disso, colocam um stop aonde? Muito provavelmente na máxima dessas inside bars aqui, ou até deixa candle maior aqui, visto que o risco não está um negócio tão 17%, não está tão grande assim. E o que acontece? Se essa semana a gente tiver a superação de 7,46, e meu amigo, daí vai dar correria, tá? Vai dar correria. A gente pode ver uma barra que nem essa sendo formada, tá? Um negócio assim. Uma barra que nem essa, a gente pode ver um movimento bem forte de compra. Eu entraria em positivo já na ruptura desta máxima, no caso fechou na máxima da semana, né? Então dá pra gente tentar entrar na abertura da semana que vem, se a gente vê que ela vai abrir com um gapzinho de alta. E colocaria o stop na mínima. Lembrando que é uma operação que tem um stop bem grande, né? É maior que 15%, está em 16%. Entrem com a posição menor, não vão querer entrar com metade da carteira, um terço da carteira, entre com um quinto, um sexto da carteira, entre com uma posição muito pequena. Se você entrar com 100 mil reais, entre com 50. É um trade de risco. Bom, isso aqui pode ser considerado também um preço de fechamento de reversão, né? Visto que ele conseguiu aqui, pelo menos, não ficar negativo em relação à última semana. Tá com uma cara muito legal positivo, tá? Tá com uma cara muito legal mesmo. Eu quero ver se eu consigo iniciar o grupo já no começo da semana para a gente poder pegar esse trade juntos. Setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Bom, Enat. Cara, eu jurava que esse papel ia se segurar, hein? Eu jurava que esse papel ia se segurar. Ele estava muito forte mesmo. Muito, muito forte. Tinha chegado a ativar um trade aqui. Veio testar uma região de suporte, né? Que é o último topo rompido. De quase 1 ano e meio. Só que não segurou, cara. Não segurou. Veio para baixo, ó. 20% de queda essa semana. Agora não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quem foi estopado, espera aí, fica aguardando, porque a entrada vai demorar. Prio. Ó, Prio virou a 9 para baixo. Se a mínima desta semana for perdida, vai ter muito vendedor querendo montar a posição no papel, tá? Muito vendedor.
E o risco para eles não está tão grande assim, né? Bom, 20% é um risco grande. Mas mesmo assim, esse papel costuma oferecer riscos maiores. Com alvo aonde? Na média de 34 períodos, na média de 80 períodos. Esse papel tem que corrigir bastante, tá? Olha o tamanho dessa correção aqui, ó, 175 dias. Olha o mensal dele como é que tá. Tá muito longe da 9, cara, muito longe mesmo. Ele tem que corrigir bastante. Por um papel que dá um trade por ano, no máximo 2. E costumam ser bem assertivos e pagarem bem também. Quem tem paciência leva um prêmio gigantesco aqui. O que mais que nós temos? Cosan. Bom, o Cosan também, tá, pessoal? Perdeu a MM9, não conseguiu fechar acima dela ou dentro da consolidação aqui que ela havia formado. O próximo alvo é aqui dentro, né? Tem muito o que fazer em Cosan. Setor de materiais básicos. Braskem. Olha a Braskem, cara. Braskem já era, né? Tá vindo voltar aqui a testar este último fundo. Que se for perdido, eu acho bem difícil ela perder esse fundo, porque tem a média móvel de 200 períodos semanal. Aqui é um suporte muito importante. Mas que se for perdido, daí vai ter como alvo, tá? Toda essa pernada aqui de baixo, lá em R$20. O NIP6. O NIP6 agora perde esta região de suporte. O que eu falei para vocês, pessoal? Eu falei, pessoal, quando um rompimento falso ocorre, vou até colocar bem grande aqui. Quando um rompimento falso ocorre para uma direção, é muito provável que posteriormente o rompimento verdadeiro ocorra na direção oposta. Então, ela deu que ia romper aqui. Não rompeu. Esse aqui se mostrou um rompimento falso. Para onde que vai ser o rompimento original agora? O rompimento verdadeiro? Para baixo, né? Na direção oposta. Que é o que está acontecendo aqui. Se isso for verdade, vai dar uma oportunidade de trade gigantesco para a gente, com alvo de no mínimo 60%. Tá? Ele tem para desabar tudo isso aqui. Vale. A Vale voltou para a região de consolidação agora. Vai ter um suporte aqui. E tem uma resistência lá. Pode ser que ela volte a negociar aqui dentro. Agora, reparem, pessoal, rompimento falso. O que eu acabei de falar sobre rompimento falso? Quando um rompimento falso ocorre para uma direção, é muito provável que posteriormente o rompimento verdadeiro ocorra na direção oposta. Se a gente teve um rompimento falso aqui, para cima, é muito provável que agora a gente tenha um rompimento aqui, para baixo. E daí Vale entra em tendência de baixo. Bradespar. Bradespar acompanha a Vale, né? Voltou a negociar dentro da região de consolidação. Se perder essa média de 80 períodos aqui, novamente, ó, vai voltar a testar esse fundo aqui. E da mesma maneira como eu falei com o Vale, esse rompimento aqui foi falso para cima, pode ser que o verdadeiro seja para baixo. Tá? Ficar muito atento aí. Setor de saneamento, SAPR11. Perdeu a média de 9 períodos. Tá? Não tem o que fazer aqui. Não tem compra, muito pelo contrário. Se essa mínima foi perdida semana que vem,
vai ter muita venda entrando e os caras vão querer levar o preço no mínimo até aqui. Então, muito cuidado aí. Se você está posicionado nesse papel, você deve ter sido estopado, né? A última compra foi aqui, o stop estava aqui, então você foi estopado. Não tem mais compras. Oi. Olha a Oi. A Oi essa semana recuou bastante também, 10%. Mas está segurando aqui na M9, tá? Está segurando na M9. A Oi precisa superar essa região aqui, que é a próxima resistência, antigo suporte, em 1,30. Se ela superar essa região, vai ficar com uma cara muito bacana para compra. Mas por enquanto não tem nada, tá, pessoal? É só especulação. Pessoal, conversando um pouquinho agora sobre os ativos que os amigos solicitaram. Eu vou começar falando um pouco de Grendene, que foi o Daniel que me pediu. Aliás, já deixo o agradecimento aí pro Daniel. Pô, o cara me deu umas dicas valiosas aqui pro canal. Enfim, né, pro negócio que eu tô começando aí. Eu gostaria de mandar um abraço aí para ele. Grendene, pessoal, é um ativo que está interessante, porque ele já veio fazendo uma correção, já havia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora foi a 8ª semana de correção, chegou a ativar um trade aqui, ó, tá? Que foi estopado, né? No caso, pulou o stop, mas teoricamente teria sido estopado. Está numa região muito importante, que é a média de 34 períodos, chegou a fechar abaixo dela, mas a gente teve uma sombra aqui batendo na média de 80 períodos, que já estava aqui embaixo. Não se esqueçam que essa aqui é uma região de suporte muito importante, pois foi os 2 últimos fundos, né, que o papel enfrentou e depois rompeu. Para mim, Grendene está madura para iniciar uma nova pernada de alta. E a gente tem como alvo toda essa amplitude da última pernada alternada para cima, lá nos R$15. Grendene é uma empresa que eu gosto muito, eu não tenho ela na minha carteira de longo prazo, mas se a gente olhar aqui, ela tem excelentes fundamentos, né? Empresa que tem um ROI e um ROIC de 13% e 12% respectivamente. É uma empresa que não está barata, mas também não está cara. Se a gente colocar outras que atuam no mesmo setor que ela. Dando uma olhada aqui nos gráficos dela. Olha o ativo de Grendene, como a longo prazo só vem subindo e vem subindo de forma bem gradativa. É esse tipo de empresa que eu gosto. A dívida da empresa só vem caindo também de forma bem gradativa. E o patrimônio subindo. Se a gente olha os demonstrativos financeiros, a gente vê o quê? Receita também acompanhando a curva do patrimônio líquido e do ativo. E o mais importante de tudo, a empresa tem um histórico excelente de lucro líquido, que de uns anos para cá sofreu um pouquinho, mas isso também a gente tem que colocar em consideração que foram anos horríveis, né? 2016, 2017 e 2018. Agora a empresa já começa a se recuperar. Então, para mim, Grendene é uma excelente opção de trade e de investimento. E aí a gente pode usar aquela tática que há muito tempo eu venho comentando com vocês. Por exemplo, vamos supor que a gente decida tomar a posição na ruptura da máxima dessa semana, em 10,33. Então você tem, por exemplo, R$50 mil para investir e você compra 4.800 ações, despendendo um caixa de R$ 49.584. Vamos supor que o trade dê certo e o papel bata lá no alvo de R$15. Você vai ter um lucro bruto, né, antes de impostos, de R$22 mil. Agora eu te pergunto, você precisa vender a tua posição inteira em Grendene, considerando que é uma excelente empresa? Tem bons fundamentos? Não, né, pessoal? A gente pode muito bem só vender o suficiente para voltar aqueles R$ 49.584 para o nosso bolso e manter o nosso lucro bruto, que foi de R$ 22.416, aí dentro do ativo, para tentar capturar essa tendência de alta que já vem de prazos muito maiores.
E como é que a gente faz isso? Bom, a gente divide esses 22.416 pelo preço teórico de venda. E daí você vê que você deve manter 1.500 ativos e vender somente 3.300. Dessa maneira você consegue, através de um trade, montar uma carteira de investimento. Olha que bacana. Então, entendendo qual que é a jogada aqui, pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre o Lopes Brasil agora, que é uma empresa que, na minha opinião, está muito interessante também. Se carregasse aqui, né? Lopes Brasil. Lopes Brasil está em uma região de suporte, tá? Está em uma região de suporte, que é a média móvel de 80 períodos, é o último fundo aqui testado pelo papel, e pode sim, se a gente for considerar que a tendência ainda é de alta, sinalizar para a gente um movimento de expansão novamente. Mas reparem o seguinte, o Lopes Brasil não é aquela empresa que tem uma tendência bem definida, como Centauro, como Amar, né? Ó, isso aqui é uma tendência bem definida de alta. A tendência da Lopes Brasil, ela é de alta, mas é aquela tendência que ela faz correções muito grandes. Não me apetece muito esse tipo de trade. Eu prefiro investir em empresas que eu sei que são boas e que as correções nos movimentos de retração são menores, são previsíveis. Aqui a gente tem movimentos de correção muito grandes, tá? Mas pode sim a gente tentar fazer um trade aqui, considerando como alvo o último topo aqui em cima e risco 12%, tá? Deixa eu ver se bate certinho aqui. Ó, 2 vezes o risco seria lá em 9,56. Que mais? Unicasa. Este é um papel que está dentro de uma tendência de alta. Repare que o Unicasa fez uma excelente reversão de tendência. Essa é a reversão que a gente quer. A gente vem de uma tendência de baixa muito longa, muito duradoura. A gente faz diversas semanas aqui de consolidação, no que parece ser um triângulo ascendente. Quando esse triângulo é rompido para cima, a gente tem um retorno na região do rompimento e desde então se desenvolve uma tendência de alta. A gente vê um aumento gradativo no volume, isso é importante, significa que a tendência está ativa, né? Está sendo feita a manutenção da tendência. A tendência agora só tende a ficar mais forte enquanto esse volume continuar aumentando. Essa semana a gente perde a média de 9 períodos, que já vinha há algum tempo funcionando como região de suporte para os preços, mas a média de 34 períodos automaticamente já puxa os preços para cima quando ele vem testar essa zona aqui. A gente pode sim pensar, na minha visão, numa entrada no rompimento de 5,37, onde a gente tem um risco de 12% e um possível retorno que é 2 vezes o risco, lá em 6,76. Está um excelente trade à nossa frente. Detex, pediram para comentar também sobre ela. Opa, Detex 3. Fracionário não, Detex 3. Aí. Detex é outra empresa com tendência de alta, assim como o Lopes Brasil não representa uma tendência de alta muito clara. A tendência de alta que eu gosto de operar, ela tem correções um pouco menores, tá? Correções que não são tão grandes assim, não invadem os últimos fundos. Tá vendo aqui? Essa correção foi maior do que essa e esse fundo aqui foi invadido, tá? A mesma coisa acontece aqui, o fundo quase foi invadido. Então eu prefiro a tendência quando ela é assim, ela tem correções bem menores e as médias móveis conseguem guiar o movimento. Neste caso, o Detex se mostrou bem forte essa semana, apesar de ter caído 8%, mas ela não perdeu a média móvel de 9 períodos. Para mim, isso é um excelente sinal de força. A gente pode muito bem comprar a superação de 18,49, então 18,50 a gente pode pensar numa posição. O stop
ficaria aqui, né, nesta mínima. E daí a gente tem um risco que é de 14%, cuidado, é um risco um pouco maior, né? Só que também o retorno é maior. Seria lá em 28%, R$24. Não é uma das operações que eu gosto de fazer, justamente por se encontrar em um papel que faz correções muito grandes, não é o tipo de tendência que eu gosto. Eu prefiro um papel muito mais direcional, que segue, por exemplo, a média móvel de 9 períodos, né? Papéis assim são papéis que eu gosto mais de operar, tá? Mas existe sim uma possibilidade de entrada em Detex essa semana. CESP6, eu removi esse papel da lista, mas tem diversos amigos que gostam da empresa e por isso eu acho razoável comentar um pouco sobre ela. CESP se mostrou forte durante essas quedas, tá? Segurou aqui na média de 9 períodos. Isso para mim foi uma surpresa, eu achei que esse papel estava bem fraco. Justamente por estar consolidando há muito tempo. Aqui ele foi muito positivo, ele estava bem direcional. Agora, durante este período aqui, ele se mostrou bem fraco, na minha opinião. Existe uma possibilidade de entrada? Sim, existe. Apesar da 9, deixa eu ver se chegou a virar para baixo, 32,72, 32,69, aí virou para baixo, mas apesar de a 9 ter virado para baixo, ela virou muito pouco, existe sim a possibilidade de uma entrada aqui, tá? Em 33,78. Stop na mínima, é um stop de 7,5%, e a gente tem como alvo 2 vezes o risco para cima, lá em 38,42. Eu não faria essa operação, mas existe a possibilidade, sim, dela ser feita. Pessoal, acho que é isso, tá? Novamente, respondendo a pergunta que mais me surgiu essa semana, Felipe, tá na hora de comprar? Olha o tamanho da queda no índice Bovespa. Tá na hora de comprar? Cara, na hora de comprar, para quem? Para o investidor ou para o operador? Se for para o investidor, qualquer queda é a melhor hora para comprar. Porque o objetivo do investidor não é comprar a 10 e vender a 15, a 20. O objetivo do investidor é acumular ações independentemente do preço. Seja 10, seja 15, seja 20, seja 30. Quando elas estão baratas, quando elas estão em períodos de queda. Para tentar montar uma carteira que a longo prazo não vai te dar 50, não vai te dar 100, não vai te dar 200%. Vai te dar 1.000, vai te dar 2.000, vai te dar 5.000, vai te dar 10.000%. E o melhor, se essas empresas ainda pagarem proventos, esse montante que você vai ter, 10.000%, sei lá, de 100 mil aí que você investiu, vai sofrer juro composto. E além disso, ainda vai te dar uma renda passiva. Você está entendendo qual que é o objetivo do investidor? Agora, o objetivo do operador é tentar rentabilizar uma quantia que ele já tem. Então você tem, sei lá, 300 mil reais, uma quantia bem boa. Você vai tentar rentabilizar em cima disso. Você vai tentar fazer trades, no caso do position, te dão 30, 40, 50, às vezes 100%, 200% dessa quantia. Só que para isso você precisa analisar exatamente qual que é o ponto de entrada, o ponto de saída, onde que vai estar teu stop, onde vai estar teu gatilho, qual que é a operação mais segura a ser feita. Você tem que considerar uma gama de fatores. E daí, neste caso, eu não acho que ficar comprando aqui cada vez que o mercado cai seja inteligente. Tá? Eu não acho que seja inteligente. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui hoje. Um grande abraço a todos vocês. Espero que semana que vem a gente tenha pelo menos um repique aí. E bons negócios para todos, né? Não se desesperem. Qualquer coisa, novamente, vou estar deixando aqui meus contatos. Então pode mandar um e-mail, qualquer coisa, um Twitter, Instagram, né? O pessoal gosta muito de me chamar lá no direct. Vamos conversando, vamos nos ajudando. Aquele abraço.